Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste 25º domingo do tempo comum, a partir do evangelho que está em Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos diante de nós essa liturgia deste final de semana que vem falar mais uma vez sobre a sabedoria divina e a sabedoria humana. A sabedoria divina que nos coloca na dinâmica da sintonia, na harmonia do projeto da salvação. Então, nós temos na primeira leitura já o livro de sabedoria, escrito aproximadamente um século antes de Cristo, no mundo grego, portanto, num mundo que buscava a sabedoria, mas a partir do homem, e que muitas e muitas vezes buscou essa sabedoria a partir, inclusive, das paixões que existiam em seu coração, do homem, das paixões que existiam em seu coração. Por isso mesmo, nós conhecemos várias histórias a respeito de como os gregos viviam a vida, muitas vezes totalmente contrários aos valores do Evangelho, parecidos em muitos pontos com o que muitas pessoas ou que a sociedade propõe como forma de vida para hoje. Então, o autor do livro de sabedoria, um judeu que possivelmente morava em Alexandria, uma grande cidade no Egito, porém de cultura helenista, o autor ele quer mostrar para os gregos que os grandes valores, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Porque eles olhavam para os judeus, olhavam para a cultura judaica, para a religião judaica, para os valores, e desprezavam, faziam pouco. Muitos judeus, inclusive, acabaram deixando de lado a sua fé para poder seguir essa cultura grega. Então, o autor do livro de sabedoria quer mostrar as riquezas que Deus revelou ao longo da história da salvação. É interessante perceber que aqui ele quer confrontar a sabedoria divina com a sabedoria humana. E o que é de fato essa sabedoria divina? Quais as características dessa sabedoria divina? Sabedoria divina, portanto, é uma graça concedida por Deus que nos ajuda a compreender o projeto de salvação. Como já falei, nos coloca nessa sintonia com o projeto de salvação. E algumas das características nós as conhecemos olhando para o próprio Jesus. A humildade de um servo ou a simplicidade de uma criança, como ele diz no Evangelho, o estar disposto a servir, ser servidor, doar a própria vida e amar. Basicamente, estas poderiam ser as principais características do projeto, aliás, da sabedoria divina. A sabedoria divina nos leva a buscar a Deus e também ao irmão. Portanto, gera comunhão com Deus e com o próximo. Ao contrário, a sabedoria humana, ela parte da busca de si mesmo, por si mesmo.
nós ficamos rodando em círculos, né, atrás de nós mesmos, parados. Acabamos tendo a vida parada, não caminhamos. E ao buscar a nós mesmos, acabamos buscando os nossos objetivos, os nossos interesses. Na nossa relação com o próximo, nós acabamos buscando o que nos interessa, buscando os nossos prazeres, o nosso interesse, buscando o poder, o ser maior sobre os outros, a fama, o status e coisas desse tipo. Sabedoria humana justamente vai levando-nos a viver as rivalidades, a inveja, os ciúmes, a divisão. Portanto, ela rompe a comunhão com Deus e rompe a comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Essas são as duas realidades. Enquanto a sabedoria divina nos faz ser mais íntimos de Deus, nos enche de sentido, enche o nosso interior, nos faz plenos de Deus, a sabedoria humana, ao contrário, nos faz ficar vazios, perdidos, sem direção, sem sentido em nossa vida. Então, são duas coisas totalmente opostas. E interessante, quem vive a sabedoria humana não consegue compreender o projeto de salvação. Não consegue compreender a Deus, a Cristo, os valores do Evangelho, aquilo que a igreja nos ensina. Só dá uma olhada no mundo de hoje, perceber o quanto que as pessoas muitas vezes não compreendem, nem procuram se aprofundar para poder compreender aquilo que vamos falando, ou aquilo que o próprio Cristo ensina. Não compreendem. Nós temos exemplos assim também na liturgia. Quando o autor da carta de São Tiago, segunda leitura, vai dizer que nós pedimos, mas não pedimos bem, porque pedimos a partir dos nossos desejos, das nossas vontades, portanto, sabedoria humana. Nós não entramos na dinâmica do projeto de salvação, pedimos tudo errado, não recebemos, é claro. Nós não sabemos o que pedir, como pedir. E também temos esse exemplo a partir dos discípulos no Evangelho de hoje, que é muito interessante. Jesus vai ensinando o que vai acontecer com ele. Ele anuncia o seu mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, mostrando que a vida dele é a partir da sabedoria divina, do se colocar a serviço, do se doar, do amar, até a morte de cruz e da ressurreição. E o que vai dizer o Evangelho? Os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia e tinham medo de perguntar. Pior, resolveram se apegar numa outra conversa, num outro tema. Qual foi o tema? Quem de nós é o maior? Sabedoria humana. Busca de poder. E é claro, quando Jesus, num determinado momento, jogam verde, discutiam o que pelo caminho? Todos ficaram em silêncio. Quantas e quantas vezes a gente vê as crianças fazendo arte, quem fez isso? Aquele silêncio. E nós mesmos, adultos, quando fazemos alguma coisa errada, sabendo, muitas vezes que nós vamos sofrer alguma sanção, alguma consequência, nós, ao invés de assumir a responsabilidade, preferimos nos calar. Por medo, por vergonha. Foi isso que os discípulos viveram. Jesus já tinha pegado no ar o que eles estavam falando e por isso ele explica. Quem quer ser o maior no reino de Deus, sirva, seja o último aqui e sirva a todos. Então, e depois ele traz a realidade da criança. Quem acolher uma dessa criança está acolhendo a mim, e quem me acolher acolhe aquele que me enviou. Ou seja, a simplicidade e a humildade do servo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos propõe dois caminhos. Nos propõe duas formas de ver o mundo e, portanto, de viver a partir disso. De pensar, de decidir, de falar, de agir, ou a partir da sabedoria divina, ou a partir da sabedoria humana. Os discípulos eles só entraram na dinâmica da sabedoria divina
Depois do mistério pascal de Cristo, paixão, morte e ressurreição, e também quando receberam o Espírito Santo. Aí sim, nós já recebemos, nós já vivemos. Né? A cada Santa Missa nós vivemos o mistério pascal de Cristo e no batismo recebemos o Espírito Santo. Portanto, temos condições de acolher a sabedoria divina, entrar nesta dinâmica do projeto de salvação de Deus. Cabe a cada um de nós nos abrir a esta graça e escolher o caminho que iremos fazer. Que o Senhor nos ajude a fazer a escolha certa. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.